Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai ter mais uma aulinha de física. A aula de hoje, então, vou estar falando um pouquinho do campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Vou dar início à aula dando uma retomada em alguns conceitos que a gente já viu, nas aulas anteriores. E a gente vai estar retomando com alguns conceitos novos na aula de hoje. A ideia de campo elétrico e interações à distância. Bom, antes de a gente começar a aula de hoje, então, eu quero deixar um questionamento para vocês, para irem pensando ao decorrer da aula. O que vocês entendem por campo, né? Como que será que os objetos interagem à distância? Porque nesse ponto a gente já viu, algumas interações, tal como a gravitacional mesmo, onde a gente tem dois objetos, como a própria Terra e a Lua, ou a Terra e o Sol. Eles interagem, produzem, uma força entre si, só que eles não estão em contato, eles estão a uma distância, e uma distância bem grande, no caso Terra-Sol. Então, como será que esses objetos eles, interagem entre si? O que ocorre entre esse meio do caminho entre eles para que um produza uma força no outro, que o outro sinta essa presença do outro corpo, no meio? Então, essa vai ser uma das ideias principais que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Aqui eu trouxe também algumas imagens legais para a gente entender essa ideia. Nessa primeira aqui, mais escura, a gente tem a magnetosfera da Terra. Então, a Terra tem um campo magnético, devido é produzido no núcleo da Terra. E aqui a gente tem a interação dessa magnetosfera com os ventos solares, advindos do Sol. Então, devido à presença desses ventos solares, a gente tem aqui esse campo aqui magnético da Terra. Aqui nessa outro GIF aqui embaixo, a gente tem um dipolo elétrico, onde a gente tem a alteração da polaridade. Com essa alteração, a gente tem também ali a produção de uns campos, de uns pulsos elétricos. Ali a gente tem também as linhas de campo, que a gente vai estar vendo também na aula de hoje. Uma ideia bem legal do Faraday. E aqui em cima a gente tem a ideia do campo magnético de um ímã, os polos norte e sul, e as linhas também desse campo magnético. Vamos então retomar alguns conceitos, que a gente já viu nas aulas anteriores. Esses conceitos é bom a gente ter eles em mente, porque a cada aula que a gente for tendo, a gente vai estar utilizando cada um desses conceitos. É bom que vocês tenham em mente todas essas ideias que a gente vai comentar aqui agora. Bom, uma ideia básica, fundamental que a gente tem, que a gente viu no comecinho dessa matéria. A carga elétrica, então, ela é uma propriedade intrínseca das partículas, ou seja, pelo fato da partícula existir, ela vai ter uma carga elétrica, seja positiva, negativa, em que existem dois tipos dessas cargas, ou também neutra, seja por uma quantidades iguais de cargas positivas e negativas, ou como o próprio nêutron também. Então, a gente pode dividir em dois tipos, positivo e negativo, e a gente sabe de uma maneira empírica, através dos experimentos, que a carga de mesmos sinais se repelem e de sinais opostos se atraem. Então, a gente tem essa animaçãozinha aqui embaixo que ajuda a gente a visualizar isso. Então, aqui a gente tem duas cargas negativas se repelindo, e aqui duas cargas se atraindo, positiva e negativa. A unidade, então, de carga é o Coulomb, que a gente denota pela letra C maiúscula, no SI, Sistema Internacional. E também a gente tem que a carga tanto do próton como do elétron são idênticas e de sinais opostas. Tal como aqui eu coloquei o valor em módulo de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a gente tem esse valor para a carga elétrica. Outro ponto interessante a gente relembrar é que a carga elétrica ela é conservada, então devido a interações que a gente tem, processo de eletrizações, seja por contato, por atrito, a gente vai ter interações entre cargas. Devido a essas interações, a gente vai ter redistribuição de cargas no sistema, mas não necessariamente a gente vai ter uma criação ou perda de carga. O que a gente vai ter é uma carga conservada. Então, a mesma quantidade de carga que a gente teve antes dessa interação, a gente vai ter que ter depois dessa interação, seja por diversos processos que a gente tem. Outro ponto, então, que a gente destaca é a carga elétrica ela é quantizada, ou seja, ela é múltiplos da carga do elétron. Então, a gente vai ter que a carga do elétron tem esse valor, 1,602, 10 a menos 19 coulombs, e a carga ela é quantizada, então ela vai ser múltiplos desse valor. Esse N aqui é um número inteiro positivo, então a gente vai ter 2, 3, 4 vezes essa carga do elétron
é que a gente vai ter como essa maneira de contar, né, de quantizar essas cargas, de quantificar. Outra ideia também fundamental que a gente viu na aula anterior é da lei de Coulomb. A lei de Coulomb, então, ela nos diz, né, como que funciona, como que ocorre essa interação entre as cargas, seja de mesmo sinal, de sinais opostos, tal como a imagem aqui abaixo, no sistema A, B e C. Bom, coloquei aqui também as duas maneiras de a gente escrever, né, a lei de Coulomb, tanto na vetorial como em módulo, né. E a gente vê que a lei de Coulomb, né, ela diz que a força elétrica entre essas cargas interagentes, a gente tem que ela se dar devido ao inverso do quadrado da distância. Então, vai depender da distância entre essas duas cargas. Essa é uma ideia legal, interessante, que eu vou estar retomando mais para frente um pouquinho da aula. Essa distância entre as interações. Então, a gente vê também aqui que a gente tem a presença das duas cargas, né? A gente vai ter o valor da carga de ambas as partículas que estão interagindo, que produzem uma força entre si, tal como a partícula 1 e 2 aqui. E também depende diretamente de uma constante, a constante K ali em questão. Isso tudo, então, ideias que eu retomei um pouquinho com vocês das aulas anteriores. Agora, então, a gente vai dar início à aula de hoje com as ideias de campo elétrico gerado por essas cargas pontiformes. Então, antes de a gente começar, né, entendendo o conteúdo da aula de hoje em si, vamos entender o que são essas cargas pontiformes, que vão ser nossos geradores de campos elétricos. Bom, carga pontiforme, então, é um objeto, uma carga pontual, onde a gente tem que as dimensões dela são desprezíveis, isso comparado à distância que ela está de outra carga elétrica. Então, essa distância é relativamente alta, é grande, então as dimensões da carga são desprezíveis para a gente. Então, vai ser cargas, a gente vai tratar como um pontinho. A gente pode estar lidando dessa maneira, tal como essa imagem aqui abaixo, essa esfera, o pontinho aqui no centro da carga. Bom, então, retomando a ideia de campo, né, que a gente viu no começo da aula, a gente vai estar trabalhando com uma ideia de campo, a ideia de interação à distância aqui. Campo, então, a gente pode definir como de algumas maneiras. Campo, ele a gente pode tratar como sendo algo responsável que media a interação entre os corpos, tal como eu comentei da própria interação gravitacional. Agora a gente vai estar vendo também a interação elétrica, né, como se dá, de maneira análoga. Ela também, de um ponto de vista mais matemático, a gente pode tratar ela como uma função da posição e do tempo, tal como eu coloquei na imagem aqui abaixo e nessa primeira equaçãozinha aqui. Então, para cada ponto que a gente tiver no espaço e no tempo, conforme essa partícula vai se deslocando, a gente vai ter que o campo, essas setinhas verdes aqui, esse campo pode ser um campo de velocidade, que é um campo vetorial, a gente vai ter que em cada ponto, em cada instante do espaço, ela vai estar sofrendo uma ação, vai estar sofrendo alguma força. Isso é, a gente tem aqui embaixo também as setinhas em cada ponto dela, da trajetória dessa partícula. Então, esse é mais um ponto de vista mais matemático. Essa ideia também é muito usada na parte de fluidos, na seção de fluidos, onde a gente trata de escoamento de fluidos, da densidade de fluido num ponto. Então, essa ideia também é muito usual nessa parte da mecânica dos sólidos e fluidos. Bom, tratando do campo elétrico, vou voltar. Tratando do campo elétrico, né? Vamos olhar mais para essa imagem agora. Se a gente olhar o campo elétrico de maneira análoga, nessa sentido de mediação, né, de interação entre os dois corpos, a gente pode entender como sendo de uma certa forma, uma atmosfera que a gente vai ter nessa partícula. Então, a gente vai ter essa região em cinza aqui, a partícula geradora pontiforme aqui no centro, e ela vai ter essa região que vai ser o campo elétrico dela. Então, se a gente tratar, né, ela vai ter essa região, onde qualquer partícula que se aproxime dessa região vai sentir essa interação, a presença desse campo produzido por essa partícula ao centro. Então, a gente vai ter que vai depender da distância aqui, né? E a gente vai estar vendo que conforme a gente adentra esse campo, essa atmosfera, entre aspas, da partícula, a gente vai estar sentindo uma maior presença, uma força maior sobre essa partícula. Então, aqui é como se fosse essa região que é produzida por essa carga pontiforme. A gente tem também esse campo elétrico, eu poderia falar para vocês que é apenas isso, o campo elétrico é essa região que é uma carga produz, né, que perturba o espaço à sua volta,
e que outras partículas que se aproximam sentem a presença desse campo, dessa perturbação produzida por essa carga. Só que a gente pode também aprofundar um pouquinho e pensar da seguinte maneira. Se a gente pensar que o elétron ele tem essa região em volta dele, a gente sabe também, né, essa ideia mais de campo quântico, que a gente tem o nome, a gente tem que esse elétron ele vai estar emitindo e absorvendo fótons. Fótons, a partícula da luz, mediadora, né, de ondas eletromagnéticas. Então a gente vai ter que essa região em volta vai ser como se fosse uma nuvem de fótons sobre o elétron. Tal como a gente tem aqui na imagem, a gente chamamos de elétron vestido. Então nessa região o elétron vai ter a produção e a absorção a todo momento de fótons, e qualquer partícula que se aproxime vai trocar esses fótons com um elétron. Por exemplo, a interação entre um próton e um elétron. Os dois, ao se aproximar, vão trocar essas informações. Essa informação trocada vai ser produzida, vai ser resultante de uma força, a força elétrica entre ambos, devido à presença dessa nuvem de fótons. Então, entre trocas dessas partículas, tal como a gente vê aqui nas imagens A, B e C. Então aqui na B a gente tem um fóton, interagindo com as três partículas aqui, os três elétrons, tal como aqui nas imagens abaixo também. Nessa outra imagem aqui em cima também é uma outra forma de a gente estar entendendo. A gente tem a Terra, e aí tem na própria atmosfera da Terra a gente tem a eletrosfera, então onde a gente tem a produção de raios, de trovões, todas essas partes mais de climatologia, a gente tem também no campo elétrico produzido na atmosfera da Terra, que funciona de maneira análoga, tal como eu escrevi aqui anteriormente. Aqui realmente a gente tem uma atmosfera, onde a gente vai ter a eletrização por contato entre as nuvens, a gente vai ter a produção de capacitores entre o próprio solo e as nuvens. Então essa ideia de campo é muito comum e está presente em diversas áreas do conhecimento e da ciência. Vamos então agora para uma parte mais legal, a parte mais interessante, que é a parte das contas, das equações. Bom, então, tratando daquele modelo nosso, da imagem, a gente tem uma carga pontiforme que produz essa nuvem de fótons, e a gente vai ter uma carga teste, Q0, que a gente vai estar aproximando dessa região, dessa nuvem de fótons, dessa carga pontiforme. Então, essa carga teste que vai sentir a presença desse campo elétrico. Essa carga teste, a gente vai ter o valor mínimo possível que a gente conseguir da carga dela, que é a carga do próprio elétron, 1,602 10⁻⁹ coulombs, como a gente viu nos primeiros slides. Ao a gente aproximar essa carga, a gente vai ter que as duas começam a interagir entre si, seja trocando fótons, absorvendo, produzindo. Então, uma vai estar na região de interação das duas, entre da outra. Então, o campo, a gente pode escrever como sendo a força dividido pela carga. Então, essa carga vai sentir essa força devido ao campo elétrico dessa carga pontiforme aqui dentro. Se a gente sabe que a força, a força elétrica, é a lei de Coulomb que a gente tem, que é devido à interação entre duas cargas, aqui a gente não está tratando dos sinais das cargas, a gente está tratando apenas uma carga pontiforme ideal. A gente pode abrir essa equação, essa letra F na equação, na lei de Coulomb, o K, Q e Q0, R quadrado. Isso é devido ao quadrado da distância aqui novamente. Q0 está em ambas as equações, esse Q0 a gente consegue passar aqui, cortando com essa outra Q0 aqui de cima. O campo, então, produzido por essa carga, sentido por essa carga Q0, vai ser diretamente proporcional à carga de dentro dessa região, a carga produtora do campo, vezes uma constante, a própria constante da lei de Coulomb. Isso é devido à interação do quadrado da distância sobre o R quadrado. Então a gente vai ver que a cada ponto que essa carga Q0 vai se afastar dessa carga pontiforme aqui dentro, dessa carga produtora, a gente vai ter um valor menor do campo elétrico. Isso também, se a gente aproximar esse Q0, a carga teste, da carga produtora, a gente vai ter que esse módulo do campo elétrico vai aumentar. Certo? Então, essa é a nossa equaçãozinha que a gente vai estar utilizando também nos nossos exercícios. Outra ideia interessante, proposta por Michael Faraday, é as linhas de campo elétrico, como a gente viu na imagem do segundo slide. Os campos elétricos, eles vão ter essas linhas de campo, tal como a imagem
aqui, que a gente vê, ó, nessa própria imagem onde tem o dipolo, essas linhazinhas aqui todas são as linhas de campo, tal como aqui em cima do campo magnético também. A gente vai estar entendendo algumas propriedades dela agora. Essas linhas, então, elas iniciam-se em cargas positivas e terminam em carga negativa. Então, a gente pode ver também aqui, né? A gente tem ó, cargas positivas e negativas. A gente vê que, se a gente perceber bem essas setinhas, ó, conforme a gente altera aqui a polaridade, né? Trocando positivo e negativo, os sentidos das setinhas mudam. Por quê? Quando ela sai, né, de uma ponta e vai para outra, quando a gente inverte, ela realiza o movimento oposto. Então, a gente tem essa primeira observação. Elas saem, então, das cargas positivas e terminam na negativa. Essas linhas elas não se cruzam, né? Então, a gente não vai ter o cruzamento dessas linhas, isso não é observado experimentalmente. A gente não tem esse cruzamento dessas linhas também. E também, uma outra observação é que as linhas próximas correspondem a uma região do campo mais intensa. Então, onde essas linhas vão estar mais próximas, a região do campo elétrico vai produzir uma força maior sobre a partícula. Voltando a essa imagem aqui do lado, se a gente aproximar essa carga teste aqui do centro, né, dessa própria carga produtora, a gente vai ver que ali a produção, né, essas linhas vão estar mais em quantidade, vão estar mais concentradas. Então, ele vai acabar sentindo uma força maior, tal como a gente está vendo, consegue ver na equação também. Como a gente viu, né, conforme o R diminui, né, a distância entre as duas cargas diminui, o E vai ser maior. Isso é devido às linhas do campo estarem mais próximas entre si. Aqui também é uma outra imagem bem legal, porque a gente consegue ver as linhas do campo elétrico, né, da Terra, do campo magnético da Terra. Então, elas saem do polo, né, saem do polo positivo, volta, né, para o polo negativo, e essas linhas não se cruzam. Conforme a gente tem aqui nos polos, né, norte e sul da Terra, a gente tem umas concentrações maiores dessas linhas. Então, a intensidade, né, do campo magnético ali vai ser maior, tal como a gente viu aqui também na imagem do lado. Bom, agora a gente vai para alguns exercícios. Nesse primeiro exercício, ele diz assim: o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulomb a uma distância de 50 cm da carga é equivalente a... Bom, esse exercício é bem simples, basta a gente utilizar a equação, né, que a gente viu aqui anteriormente, mas eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver vocês mesmos. Bom, vamos lá então resolver o primeiro exercício. A gente tem as anotações aqui, né? A distância é 0,5 metros, os 50 centímetros, a gente converte para metro, porque a gente vai estar trabalhando no SI. A carga é de 2 coulombs. E a equação a gente tem que é o K vezes a carga dividido pelo D ao quadrado. Substituindo os valores, a gente sabe que o K0 ele nos deu 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, coulomb quadrado. Substituindo aqui os valores, a gente encontra um valor de 72 vezes 10 a 9 coulomb por metro. A unidade que a gente vai ter de campo elétrico vai poder aparecer coulomb por metro ou volt por metro também, né? Então, vai ser a carga aqui por unidade de distância de metragem, né? Então, a gente tem esse primeiro exercício. No segundo exercício, ele nos diz assim: assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das... Bom, no exercício 2, então, a gente tem o seguinte: assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. No item A, o campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrito tanto em volt por metro quanto em newton por coulomb. B, as linhas de força de campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem de cargas negativas. C, as linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. D, o campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que o produz. Bom, tentem fazer novamente e a gente já retoma com a resposta. A resposta, então, nessa questão é a letra C. Aqui é importante destacar, né, porque as outras não são verdadeiras. No item A, a gente consegue eliminar já pelo fato do campo elétrico ele dizer que é uma grandeza escalar. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido. A gente está tratando aqui apenas do módulo, né, do campo elétrico, tal como a gente viu no exercício 1, mas o campo elétrico é uma grandeza vetorial.
No B, né, ele inverteu, ele fala que as cargas positivas, as linhas adentram, né, as cargas positivas e não emergem, e eles emergem então nas cargas negativas, que a gente viu que é o contrário, né, agora há pouco. E na C a gente tem a alternativa correta, onde as linhas da força do campo elétrico são abertas, ou seja, não se cruzam, né, como a gente viu também, e emergem das cargas positivas e adentram as negativas. A D também está errada, então, o campo elétrico não depende exclusivamente da carga que o produz, certo? Então, aqui a alternativa correta é a letra C. No exercício 3, então, ele diz assim: em um ponto do espaço, uma carga elétrica não sofre ação de uma força elétrica se o campo nesse local for nulo. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. Sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a ação da força elétrica. Então, a gente vai conferir se é certo ou se está certo ou errado essas afirmações. Novamente, pausem e tentem resolver esse exercício. Bom, aqui então a resposta correta é a D, então apenas as duas primeiras estão corretas. Então, uma carga elétrica ela não sofre ação de uma força elétrica se o campo nesse local for nulo. Se a gente não tem, né, esse campo elétrico, não tem essa carga que produz esse campo elétrico, essa nuvem de fótons, a gente não tem como ter a interação, né, a força elétrica produzida na outra carga. Na 2, pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. Essa também é uma afirmação correta. Pode existir o campo elétrico, né, sem que haja força elétrica. Pode ser que esse campo se anule, né, com outro campo, né? Isso vai depender também das características do campo, mas isso é uma possibilidade plausível. E na terceira, sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a ação da força elétrica. Então, essa também é uma alternativa, uma afirmação errônea do exercício 3. Então, a gente fica com a alternativa correta, a letra D. Por fim, então, de uma maneira de retomar os conteúdos que a gente viu da aula de hoje, a gente viu um pouquinho da ideia de campo, né? A gente viu como que funciona esse campo, o campo elétrico, né? A gente aprofundou um pouquinho, vendo a ideia de nuvem de fótons. Vimos o que são cargas pontiformes, né? A partir dos conceitos que a gente tinha das aulas anteriores. A gente viu como que a gente consegue ver matematicamente, né, esse campo elétrico, que ele vai depender também do inverso do quadrado da distância, o rzinho quadrado, na nossa equação. Vimos também as linhas de força, linhas de campo, né, tal como a gente tem aqui também nas imagens, ó. Então, as linhas elas saem das cargas positivas, adentram as cargas negativas. E aqui a gente tem que as linhas não se cruzam. Aqui tem um exemplo, né, de cargas de mesmo sinal, positivas, onde as linhas de campo se repelem, né, aqui, ó. Elas não se cruzam, não adentram uma outra. E a gente também teve a ideia, né, vimos que conforme essas linhas estão mais próximas, né, conforme a gente vê aqui, ó, próximo da carga positiva ou negativa ali, essas linhas vão estar mais próximas, produzindo uma maior interação, uma maior força, agindo mais sobre a outra carga teste que a gente aproximar dali. Então, para a aula de hoje era isso. Eu vou estar deixando uma lista aqui com alguns exercícios que é interessante vocês resolverem para fixar esse conteúdo da aula. E estou à disposição para as quaisquer eventuais dúvidas. Bom, para finalizar então a nossa aula de hoje, aqui a gente tem uma simulaçãozinha do PET colorado. Então, a gente tem aqui uma região do espaço, onde a gente vai estar adicionando uma carga positiva e uma carga negativa. A gente consegue ver aqui essas setinhas todas são o campo, né, gerado por essas cargas. E a gente vê, né, como a gente viu na aula, as linhas, né, de campo, se a gente for seguir a trajetória dessas setas, elas saem das cargas positivas e adentram as negativas. Aqui a gente consegue ter alguns sensores também, ó. Esses sensores é devido à interação. A gente vê que conforme a gente se afasta, né, o sensor quase não percebe, né, a presença desse campo, do campo gerado pela carga, a força produzida. E conforme a gente aproxima, né, da carga, tanto da positiva quanto da negativa, a gente vê que o sensor ele sente essa presença com mais intensidade. Se a gente adicionar mais cargas a esse sistema, então a gente tem mais algumas cargas aqui. A gente vê que esse princípio se mantém, né? Sempre saem das cargas positivas e adentram as negativas, e as mesmas interagem entre si. Então aqui a gente teria essa região toda, se a gente fosse pegar daquela ideia que a gente viu, a gente tem aqui uma região onde a gente
tem a troca de fótons, troca de informações, onde aqui a gente tem a interação e tem a força produzida por cada uma das cargas. Então, o campo a gente também vai poder ter, né, a interação aqui devido a cada uma das cargas. Se a gente pegar essa carga aqui positiva, a gente vai ter que dessa carga aqui a gente tem uma interação, dessa outra a gente tem outra interação, né, que a carga sente, e dessa outra negativa também. Então, essa carga aqui, ela consegue trocar informações na sua nuvem de fótons com as 3 cargas ali. Para a aula de hoje, então, é isso. Espero que tenha ajudado, contribuído a aula de hoje. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.